Jair Bolsonaro, incluindo na lista de atividades essenciais, atividades que podem continuar ali funcionando durante a pandemia. Então ele incluiu salões de beleza, barbearias e academias. Então a gente vai conversar agora ao vivo com o Richard Bilton, que é diretor da Associação Brasileira das Academias, vai conversar aqui ao vivo com a gente. Bom dia, Richard, obrigada pela participação do senhor aqui no live. Só para lembrar, a Lia está aqui com a gente. A Lia também Ela vai participar também dessa entrevista, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. E a gente queria começar perguntando para o senhor qual que é a sua opinião sobre esse decreto. Bom dia. Boa tarde para você, já passou do meio-dia. É verdade. É verdade. A gente perde a noção do tempo, é verdade. Boa tarde. Vamos lá. Qual que é a opinião, então, do senhor sobre esse decreto? Pois não? Qual que é a opinião do senhor, então, sobre esse decreto? Esse decreto, na verdade, todos sabemos, é uma prerrogativa do presidente. Pela ACAD, né, como associação, a gente vem buscando, e não é de hoje, de há muito tempo, é um reconhecimento do nosso setor, que a gente gostaria de ser mais tratado como medicina preventiva, a gente costuma dizer, né? Hoje em dia, o que a gente nota é que gasta-se uma fortuna para remediar a situação. A gente sabe que uma das maiores despesas públicas que todo governo tem é com internações para tratar a população com doenças crônicas, né, não contagiosas, por exemplo. Aí você olha, o setor de academias de ginástica é um dos melhores instrumentos para você manter uma população mais saudável. Isso vem acontecendo, vem crescendo essa participação das academias no mercado no mundo inteiro. Né? Nos Estados Unidos era 2, 5, 10, 15, hoje passa de 20% a participação dos americanos em academias de ginástica. No Brasil era 1, 2, 3, 4, 5, hoje já passa de 5% a participação dos brasileiros nas academias. E o que a gente busca? Um aumento dessa participação, dessa penetração na sociedade de uma forma preventiva, como eu falei, como se fosse uma medicina preventiva. É dentro desse contexto que a ACAD vem trabalhando, não é de hoje, já de muitos anos, né? Richard, ontem até o presidente Jair Bolsonaro, quando ele falou sobre isso, ele disse que colocou porque saúde é vida. A gente sabe da importância da academia no momento ali das pessoas para manter de fato o corpo saudável, como o senhor mesmo disse, mas nesse momento de pandemia, saúde também não é ficar em casa? Eu diria o seguinte, cada um tem um perfil, né? O meu perfil, eu não gosto de generalização, né? Porque quando a gente generaliza alguma coisa, você pode incorrer em erros que não sejam representativos de diferentes regiões. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos, o meu grupo, por exemplo, tem academias de Manaus a Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Rio, etc. E a gente sabe, tem praças como Manaus, que a gente tem academias Recife, que com certeza não seria a hora neste minuto, nesta semana sequer, para você abrir academias. Mas vou te dar um outro exemplo. Você tem São José dos Campos, que tem uma relação hoje de ocupação de leitos de UTI perto da oferta e número de casos de Covid e fatalidades, etc., completamente controláveis, super administrados, e que conta com aprovação local, inclusive da administração municipal. Então, o que a gente entende como ACAD? Que esta decisão vai depender da competência jurisdicional da região, ou seja, a gente agradece, a gente acha que o setor é muito importante e merece essa recomendação, mas no final a gente sabe que vai ter que refletir a realidade municipal, ou seja, onde você vai ter condições de operar. Isso é uma realidade. E isso, olá, boa tarde. Isso dependeria do que o senhor acha? Porque muitos estados estão já com as UTIs próximas de 100%, né? A ocupação das UTIs próximas de 100%. Então, a gente vê cidades onde, se as pessoas precisarem de um atendimento para casos mais graves, elas não vão ter, né? Nesse ponto, colocar as pessoas dentro da academia, os profissionais e as pessoas que vão fazer exercício, não seria colocar elas em risco de vida, porque se elas precisarem de uma UTI, elas não vão ter? Então, vamos lá.
Novamente, eu gostei bem do teu exemplo porque como eu falei, não dá para generalizar. Você vai ter praças em que você com certeza não só não vai abrir academia, como não vai abrir nada. Eu acho que a gente tem que separar bem o foco dessa conversa, que é em cima da volta das atividades. Eu acho que, porque existe o outro lado, tinha gente que falava assim, deixa para agosto, para setembro, e a gente sabe que, na verdade, a saúde das pessoas e a imunidade das pessoas é muito afetada ficando numa quarentena quase que sem prazo para terminar, né? Nós vamos completar 2 meses essa semana agora aqui de isolamento. Então, o que eu acho? Tem que juntar esses fatores todos, analisar e falar, tem praças que dá para fazer isso, tem praças que não dá. Outra coisa que é muito importante destacar, as academias que os alunos vão encontrar nessa volta não serão as mesmas academias que eles deixaram em meados de março. Ou seja, se você falasse assim para mim, abre hoje as academias? No nosso caso, por exemplo, a gente não abriria. Por que eu não abriria? Porque nós estamos preparando fisicamente as academias para esta nova realidade. Uma série de investimentos na parte de tecnologia, inclusive, de limpeza, higienização das salas, com intervalos, ou seja, a ACAD, né, a Associação das Academias do Brasil, ela fez uma cartilha com uma série de recomendações baseadas na experiência na China, principalmente na Ásia. A gente tem calls diários do grupo da ACAD e em dias alternados com as informações que nos chegam da China e de outros países que já estão com a retomada das academias, em cima dessa experiência que a gente está fazendo. Isso por quê? Porque não tem dinheiro que convença um aluno a vir para a academia, a pagar para fazer a academia, se ele não se sentir seguro. Ele tem que se sentir cuidado, né? E a saúde, com certeza, está em primeiro lugar. Então, o esquema, a cartilha que a ACAD passa, contempla tudo, desde a chegada do aluno, higienização dos sapatos. Eu diria para vocês, é importante essa nossa conversa, porque é para acordar um pouco a sociedade também. As academias bolaram uma cartilha, mas muito mais complexa e restritiva, inclusive do que você ir numa farmácia, do que você ir comprar com 1,5 metro do balcão, algumas compras aí para levar de delivery, etc. Vocês vão encontrar ambientes na academia realmente preparados para isso. Essa cartilha, ela tem algum tipo de rodízio, como, por exemplo, o que está sendo feito com os carros? Assim, as pessoas não poderiam ir todo dia ou qualquer horário? Teria esse tipo de restrição? Sim. Basicamente, você vai ter as restrições, inclusive, de metragem quadrada por aluno, tá? Então, você vai ter... Inclusive, isso é uma outra coisa que está sendo adotado por município. A gente já tem visto isso. Mas a cartilha da ACAD colocou no mínimo de 4 metros quadrados, ou seja, 2 metros para cada lado, para qualquer pessoa. Com certeza você vai ter de novo uma nova realidade nas academias. Você tinha algumas academias pequenas, de 500, 1.000 metros, etc., uma ocupação que mal dava 1 metro por aluno. E você vai ter agora, no mínimo 4 metros quadrados por aluno. Outra coisa, você vai ter equipamentos intercalados, você não vai ter mais um aluno nesta fase, né? Ou seja, nesta fase que estamos combatendo a Covid, mesmo em municípios que tiverem essa liberação, você não vai encontrar os equipamentos dispostos um colado no outro, vai ser sempre equipamento intercalado para não ter ninguém ao seu lado. De novo, todo o time com utilização de máscaras, né? Totens de gel em todos os lugares, reforço no time de limpeza, aqueles wipes para limpeza dos equipamentos, nebulizadores nas salas, com intervalos. É um trabalho que você não encontra no que existe de comércio aberto hoje. Mas teria esse rodízio de frequentadores? Digo, alguns dias que você não pode ir à academia e o outro pode ir para os frequentadores, eu questiono. Também. Isso vai ser fruto do quê? Da razão de metros quadrados por aluno. Por que eu quero te dizer isso? Porque você tem perfis de academias diferentes. De novo, vem aquela história da generalização. Lembre-se que tem academias que têm 5.000 metros e 1.000 alunos. Justamente você tem academias que são estúdios, inclusive,
que é 2 alunos para 100 metros, ou seja, super tranquilo, não precisa haver rodízio se a metragem por aluno estiver muito tranquila. Mas onde de fato você tinha uma concentração muito grande de pessoas, você vai ter uma diferença muito grande. Eu vou te dizer, por exemplo, na nossa rede, você vai ter 3 gráficos na entrada, um deles contando o número dos alunos que frequentam por dia da semana, no decorrer do dia o gráfico, o número de alunos por hora e na última hora. Então o aluno vai ter todo o conforto de saber quantos metros quadrados por aluno você vai ter o tempo inteiro e para limitação por área. Então você vai numa sala, por exemplo, de 100 metros quadrados, para você ter esse conforto, vai ter 10 alunos durante uma sala de ginástica, entendeu? 10 alunos, uma sala que tinha 25 antigamente. Então esses parâmetros todos serão aplicados. Por isso que é importante que as pessoas muitas vezes estão imaginando que vão entrar numa academia como eles tinham há 2 meses atrás. Isso não é mais realidade, entendeu? Tá ok. Bom, Richard, a gente entende, são muitos pontos aqui que a gente queria conversar com o senhor, mas a gente sabe também que o senhor tem seus afazeres, a gente também tem vários outros assuntos para discutir hoje. Deu para ter uma boa noção, pelo menos, das principais dúvidas que a gente tinha. A gente queria agradecer muito a sua participação aqui no live. Richard Bilton, diretor da Associação Brasileira das Academias, muito obrigado. Eu que agradeço vocês. Muito obrigado pela possibilidade de... Obrigadão. Obrigada, Richard. A Lia continua com a gente aqui porque a gente